Mais uma vez, irmãos, graças e paz. Amém? Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência comigo nessa manhã, que eu estou bem resfriado. Então, pode ser que a gente comece com a voz do Douglas, né? Termina com a voz da Alicia, né? Não sei. Então, mas tá tudo bem. Né, Lorena? Como o Péricles já disse aqui, meus queridos, o tema que nós estamos trabalhando são as emoções curadas, vidas restauradas, né? A emoção, o sentimento de hoje, como o Péricles já aqui disse, e que a Marli disse lá também, é o orgulho. O orgulho. E o tema dessa pregação nessa manhã sobre o orgulho o título dessa pregação: quando a força se torna fraqueza. A queda de Sansão pelo orgulho. Quando a força se torna fraqueza e a queda de Sansão pelo orgulho. O orgulho, como o Péricles disse aqui, ele pode ter dois sentidos. O sentido positivo, pode ter duas interpretações. O sentido positivo, o sentido negativo, pode gerar em nós dois sentimentos. O primeiro sentimento que o orgulho pode gerar em nós, porque nós precisamos primeiro entender essa emoção, né? Que ela é sentida, ela vira sentimento, e aí a partir disso ela vai virar atitudes. O primeiro sentido do orgulho é a satisfação, a estima, a autoestima. Então, por exemplo, estou orgulhoso dos irmãos estarem aqui nessa manhã. É uma verdade, uma satisfação de ter a igreja aqui nessa manhã. Estou orgulhoso de poder fazer parte tantos anos dessa igreja. Estou orgulhoso de ter parte da minha família aqui. Acho que você tem orgulho por algumas coisas na sua vida. Eu estou citando aqui o exemplo da igreja porque é a nossa comunidade onde a gente se encontra, não é? Pode ser que você não tenha orgulho de mim, tudo bem. Mas Deus vai trabalhar no seu coração. Já viu que eu falei que o problema não sou eu, né? Orgulho, sentirmos orgulho um dos outros, né? Autoestima, satisfação. O orgulho passa também por valorizar as coisas que conquistamos, as coisas que fazemos juntos. Você deve ter orgulho de algumas coisas aí na sua vida. Esse orgulho, esse sentido positivo, certo? Eu não vou abrir aqui por causa do nosso tempo, mas com certeza você tem sim orgulho. Mas também a gente pode ter outro tipo de orgulho, que é o lado negativo. E o orgulho negativo, meu querido, ele sempre é acompanhado de um sentimento de superioridade, autossuficiência, soberba, altivez, independência. Ser independente pode ser resultado do orgulho? Pode ser. Mas nós não temos que buscar a nossa independência. Até certo ponto, irmãos, nós somos independentes. Mas está muito relacionado à condição que temos. E no final do dia, como nós cantamos aqui, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então, a negatividade do orgulho, por exemplo, quando a gente fala de altivez, de soberba, como esse orgulho pode se manifestar?
Uma pessoa que ela é soberba, como ela se comporta? Um soberbo. O que vocês acham? Superioridade, o que mais? Acima dos outros. Quem dá mais? Arrogante. Isso. Tudo dele é melhor. Ele não ouve. Mesmo que seja para o seu bem, ele não escuta. Não respeita. É o soberbo. Só que ele também tem uma outra dificuldade. O orgulhoso. Ele não consegue pedir desculpa. Quando ele identifica que ele errou, na verdade foi um equívoco. Já viu a pessoa que vem pedir perdão assim? Olha, eu queria pedir desculpa, porque se eu te ofendi em alguma coisa que eu disse, cara, que pedido de perdão é esse? Se eu te ofendi... Pô, tem uma consciência daquilo que afetou o outro, não tem a consciência daquilo que feriu o outro. Então tá jogando pro outro, aí o outro vai dizer, olha, quando você disse isso me feriu. Aí o orgulhoso vai, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer, foi o que você entendeu. Mas por trás disso tem uma dificuldade gigante de pedir desculpas, de pedir perdão. Por quê? Porque a soberba, ela é muito grande. Na visão religiosa, o orgulho está lá, quando a gente começa a ver um pouco da tradição religiosa, os 7 pecados capitais, o orgulho está lá no meio como um dos 7 pecados capitais. E, na verdade, o orgulho, meus irmãos, ele vai ser um grande obstáculo para o aprendizado. Você não consegue ensinar alguém orgulhoso. Você não consegue romper essa resistência. Porque, como vocês mesmos disse, ele já sabe tudo. Olhando para a palavra de Deus nessa manhã, olhando para a nossa vida espiritual, a teologia, o ensino da palavra, vai nos mostrar que o orgulho é a raiz de todo o pecado. O orgulho é a raiz de todo o pecado. Nós sabemos que a primeira manifestação de orgulho que existe no mundo espiritual, onde acontece? No céu. No céu. Com um querubim ungido que tinha o nome ou o significado da palavra Lúcifer, que é o resplandecente, a luz, o que tem luz, o que emana luz. Tinha esse nome tão lindo. Ele quis uma coisa básica, ele só quis ser maior que Deus. Básico. Agora, imagina as características que esse ser devia ter no céu para chegar ao ponto de ter um autoconvencimento que ele poderia ser igual a Deus. Esse cara não era qualquer um, irmãos. Ele tinha, sim, suas qualidades. Tinha poder. Orgulho o derruba. Derruba só ele, Péricles? Não. A Bíblia diz que 1/3 parte do céu foi enganado por ele. E esse anjo, querubim ungido, deixa de ser Lúcifer para ser, no hebraico, Satanás, Satã. E lá no grego, diabo. Deixa de ser a representação da luz para ser príncipe das trevas. Mas não é dele que a gente quer falar. É bom que ele até fique fora daqui. Né? Mas eu preciso falar, porque ali foi o primeiro evento de orgulho. Qual foi o segundo? Já falamos dele aqui nessas pregações. De Eva, no jardim. Com a concupiscência dos olhos, não é? Ela não quis ser maior que Deus. Ela quis ser igual. Então veja, cuidado.
Tem um degrau abaixo que também você vai se dar mal. Ah, pastor, eu não quero ser maior que Deus, só quero ser. Não, filho, também não vai dar certo. Não é nem maior nem igual. Pela concupiscência dos olhos. Não, se você comer aquele fruto, ele é bom, à vista, ele é saboroso. Vamos lá. E aí ela não levou a terça parte do céu junto com Adão, ela levou a humanidade inteira. E desde então, todo pecado nasce com uma raiz de orgulho. E o orgulho, ele se manifesta muitas vezes com as duas coisas que tem nessa história. É uma rebelião. Se volta contra. Você não vai ter pessoas orgulhosas que não gerem rebeliões. Você não vai ter pessoas orgulhosas que não dividem grupos, que não dividem nações, que não dividem igrejas, que não dividem famílias. Está comigo, irmão? Amém? Amém? Quando nós olhamos na Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 6, Tiago 4, 6, o apóstolo Tiago vai nos dizer: contudo, ele generosamente nos concede graça, ele, Deus. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos. Então Deus faz oposição? Faz. Aos orgulhosos. E por que Deus faz oposição aos orgulhosos? Porque eles são oposição a Deus. Mas concede graça aos... Senhor, que a sua graça venha sobre mim. Como tem que ser a oração? Você está orando: Senhor, que a sua graça esteja sobre a minha vida. Então como é que tem que ser a oração? Porque se a graça é um efeito, a graça é efeito do quê? Está no texto ali, ó. Então você tem que pedir para ser o quê? Porque a graça é a concessão aos humildes. Se nós somos altivos, soberbos, essa oração nunca vai dar certo. E não é porque Deus não pode dar graça, é porque essa concessão... Por exemplo, Israel trabalhou no metrô, e uma época o metrô começou a fazer concessões, até dessa linha aqui, né, Israel? Não lembro o nome aqui, como foi do Capão Redondo. Linha Lilás. Foi dada a concessão a uma empresa privada de administrar aquilo. Ela ganhou o direito de administrar. Foi dada uma concessão para administrar o metrô. A graça de Deus na nossa vida é uma concessão. Ele nos dá amorosamente, mas ele precisa permitir um estado em nós de humildade. E ele permite isso através do seu Espírito Santo. E o orgulhoso resiste ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos faz humilde. O Espírito Santo quebra nosso orgulho, certo, Fábio? Como diz o Fábio, o Espírito Santo é... Como é que é a sua frase que você fala do Espírito Santo? O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Você fala aí direto. Fala nas nossas conversas: o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é lindo. Né? Ele fala. Por quê? Porque é o Espírito Santo atuando em nós. Gerando em nós coisas boas e nos levando ao arrependimento, as coisas ruins. Jesus também vai falar sobre isso em Lucas 18, 14. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão, e aqueles que se humilham serão exaltados. Aí, o texto está claro? Se. Aqueles que se auto-humilhação. Você não quer ser grande. Você não quer ser o maior. Você tem um coração humilde, um coração que aprende, um coração que é moldado. Não é as injustiças, as humilhações que nós vivemos. Isso Deus vai tratar. Mas é atitude sua para com o seu interior e para com Deus. Não é os outros te humilhando. Porque eu posso agora aqui começar a ofender vocês e humilhar vocês aqui. Claro que não vou fazer isso, né? Mas eu poderia. E vocês se sentiriam ofendidos.
Mas não é vocês que estão se humilhando, sou eu que estou indo contra vocês e ofendendo vocês. Agora, a auto-humilhação, meu irmão, é quando você tem o direito de falar, não, não quero. Não quero. Tá bom, tudo bem. Ah, tudo bem, tá bom. É virar a outra face. É você diante de Deus dizer, olha, eu tenho isso, mas isso não é nada porque o Senhor é tudo para mim. Estão entendendo? Amém? O orgulho, então, ele é demonstrado na Bíblia como o pecado da autossuficiência. A tentativa de ser como maior ou igual a Deus. É quando nós queremos colocar o eu no trono. Quando nós queremos colocar o eu, a nossa vida, nosso conhecimento. E isso muitas vezes pode se dar pelo caminho. Nós estamos falando da vida espiritual pelo caminho de uma falsa religiosidade. Era o que os fariseus faziam. São mais santos, são mais assíduos, são mais fervorosos, são mais perfeitos, são de uma classe diferente. Já encontrou crente assim por aí? Pode falar, não fica com vergonha não, eles não estão aqui, né? E se eles estiverem hoje, o Senhor irá tratar com ele e comigo. Porque nós temos na nossa fase de orgulho, quer seja na igreja, quer seja na nossa vida profissional, né? A gente não vai ter mais paciência de ouvir as pessoas que não têm um raciocínio tão rápido, aquelas pessoas que falam mais lento, aquelas pessoas que dá seta para a esquerda e entra para a direita. A gente vai tendo dificuldade, né? E o que isso alimenta? O orgulho. Eu quero falar com os irmãos, então, nessa manhã, dada essa introdução aqui sobre o orgulho, de um personagem que já foi lido aqui, que o nome dele, olha que interessante, ele tem até a história dele é tão similar com dois personagens. A história de Sansão, ela é muito parecida com a história de Lúcifer e ela é parecida com a história de Jesus. Muito interessante isso, porque o nome de Sansão também tem a ver com luz. O nome de Sansão significa pequeno sol, filho do sol. O que resplandece luz, é isso que significa Sansão. Interessante, né? E ele também é escolhido por Deus para uma função específica, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele foi um dos juízes de Israel. Nós lemos aqui o livro de Juízes. Ele é o 12º juiz de Israel. Israel era governado por juízes, ainda não havia reis. Juízes era que julgavam o povo. Ele virá antes de Samuel. Depois de Sansão vem Samuel. 12º juiz. Foi levantado para ser um líder, para governar. E eu chamei ele de o exército de um homem só. O Sansão era o exército de um homem só. Se você fosse entrar na briga, cara, chama Sansão. Vai pro jogo, Edmar, de futebol, a várzea lá é muito perigosa, leva o Sansão, cara. É o Sansão e quem... só precisa dele. Não precisa de mais ninguém. Ele foi o único homem, aliás, que teve essa característica como juiz. Ele literalmente era um exército. Esse é Sansão. Nós já lemos então o texto bíblico aqui. Obrigado, Péricles. Esse é um personagem fascinante da Bíblia. Tem alguém aqui que não conhece Sansão? Pode falar, não precisa ter vergonha, né? Eu sei, não é conhecer ele pessoalmente, né? Fica tranquilo. Senão você está bem conservado. Mas eu quero dizer sobre a história. Sansão, a história de Sansão, até eu lembro das revistas da Escola Dominical, elas até tinham um certo cuidado para desenhar Sansão para não parecer que ele era o Hércules da mitologia grega, né? Que tinha ele tem a mesma
Hércules tem né, a mesma característica ali, a história. Mas ele era esse homem. E eu tenho dúvidas. Isso eu não tenho fundamento bíblico e nem da tradição. Mas eu tenho dúvidas que Sansão fosse um homem fortão. Porque se ele fosse um homem extremamente forte, qual seria o segredo? Ele faz essas coisas porque ele é forte. Vão ficar grande e forte que nem Sansão. Senão não teria segredo. Né? Isso sou eu pensando, tá? Eu tenho dúvidas. Porque assim, ó, toda vez que existem, você vai ler os capítulos 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 de Juízes, e você vai ver que todas as vezes que tem um ato de força, ele vem junto. E o Espírito do Senhor entrou, se apoderou de Sansão, e ele fez isso, isso, isso. Entendeu? Então, na minha cabeça, o Sansão era um cara que nem o Gustavo, isso é o pastor Douglas falando, com uma trança, com 7 tranças, minha cabeça. E ninguém sabia como é que esse cara tinha poder. Qual que era o segredo? Era uma coisa que ele tomava? Era uma coisa que ele comia? Era uma coisa... Talvez essa seja mesmo o questionamento que as pessoas, quando estão perto de você, possam te dizer, cara, o que você tem? Que você... Me sinto bem perto de você. Seu olhar é diferente. Tem uma presença na sua vida que... Você quer ser médium? Você tem uma coisa aí que... Porque aparentemente só é mais um na fila do pão. Mas ao conviver com você, fala, tem alguma coisa aí. Um ser evoluído, né? De fato, nós somos um ser evoluído. Nós somos, né? Somos um ser evoluído. Mas um ser evoluído que essa evolução vem na humilhação aos pés da cruz, né? Então esse Sansão, na minha visão, irmãos, e aí você crie a imagem que você quiser na sua cabeça sobre ele, porque isso não importa. Porque o que ele fazia era algo extraordinário. Arrancou uma porta de uma cidade com ferrolho e tudo. Imagina as grandes fortalezas. Sabe, no filme, quando ele vê aquelas fortalezas, ele arranca a porta. Mas ele não arranca a porta nas costas e põe do lado, que já seria um feito enorme. Não, ele quer humilhar. Ele pega aquela porta, Fábio, ele arranca a porta da fortaleza e ele anda 65 quilômetros com a porta nas costas. Rapaz, já ia dar um trabalho para pôr se estivesse no muro do lado. Ele fala, não, eu vou humilhar mesmo, eu vou andar 65 quilômetros com essa porta nas costas. Porque eu quero dar trabalho para esses caras virem buscar. Um homem. Um homem escolhido, separado, ungido e capacitado por Deus, desde o ventre da sua mãe, que era estéril. Sansão é fruto de um milagre. Mais uma mulher na Bíblia que era estéril, que Deus faz um chamado a ela. Juízes 13:5 diz assim, olha se você já não viu essa expressão em algum lugar da Bíblia. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Onde você já viu uma expressão igual essa? Não é? Maria? Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então ele tinha uma missão. E agora a missão dele, ele tem uma característica. Ele se chama nazireu. Nazireu não é o nome, nazireu é uma condição. O que é ser um nazireu? Rapidamente, nazireu. Nazireu, ele iria ter 3 características que revelaria que ele era um consagrado. A primeira, ele iria... Desculpa, irmãos. Ele iria se abster, ele não beberia, ele não tocaria, ele não possuiria nem vinho e nem o fruto da vinha. Então, ele tinha uma abstinência do fruto da videira, e isso significava a pureza do que ele comia e do que ele não comia. Porque se tem uma coisa que a gente tem dificuldade no nosso prazer, é com o alimento. Afinal, o crente não bebe mais
Come bastante. Ele não tocaria em cadáveres, segunda característica, ele não tocaria em cadáveres. Significaria a pureza da sua vida, nada poderia contaminar a sua vida, ele não poderia ter contato com nada morto, absolutamente nada, nem o corpo, nem os restos mortais, absolutamente nada. Nem o objeto que tocou, nem o pano que tocou, nada, nenhum toque, ele não poderia. E terceira e última, que está dito aqui no texto, não cortar o cabelo. Se todo mundo fosse Sansão, a Meire ia falir. Né? Mas não. Só alguns são consagrados para não cortar o cabelo. Não cortaria o cabelo. Por quê? Porque o cabelo grande é o sinal visível de submissão. E imagina você cuidar de um cabelo não cortado desde o dia que você nasceu. Que tamanho que era esse cabelo? A Bíblia diz que tinha 7 tranças. Imagina quantos metros. Imagina cuidar. Isso era o símbolo visível da submissão de Sansão ao chamado e à consagração dele. Então, não comia fruto da videira, abstência, se abster do fruto da videira, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. Isso é importante a gente saber disso. Mas antes de cair, no texto que foi lido lá de Juízes capítulo 16, a partir do versículo 15, antes de cair nos braços de Dalila, Sansão já estava caindo em algo muito mais perigoso. E o que é isso? Orgulho. Antes de cair nos braços de Dalila, ele já tinha perdido para o orgulho. A queda dele não começou com uma mulher. Começou com um coração que acreditava ser invencível. E aqui eu quero fazer um parênteses. Nós estamos vivendo numa sociedade onde nós somos, principalmente a gente que trabalha com empresa, trabalha com vendas, tem metas, a gente recebe um bombardeio, e você tem visto isso aí em vários lugares, eu acredito que você tenha visto, que nós podemos, que nós conseguimos, que fé vai dar certo, que tem algo em nós, que se nós colocarmos ali gasolina, vai. Até um certo ponto faz sentido. Mas quando isso vira um sinônimo de eu tenho a força, eu sou invencível, aí começa o problema. Porque ninguém tem essa condição. Ninguém tem essa condição. E Sansão começou a achar que tinha essa condição. E essa condição, então, levou ele a ser presunçoso, soberbo, altivo. Essa condição que ele poderia ser invencível. E aí, essa presunção, meus queridos, ela começa a levar Sansão a quebrar as bases desse voto do Nazireu que eu acabei de explicar. Ele começa a quebrar essas bases por causa do orgulho, até o ponto dele chegar lá no texto que a gente leu e corta o seu cabelo. Sansão dá pelo menos, irmãos, 10 passos antes de cair nessa situação aqui, de ter o cabelo, a cabeça deitada no colo de Dalila, o segredo do seu chamado revelado e o seu cabelo cortado. Então isso nos dá alguns indícios sobre o orgulho. É que a gente não começa orgulhoso assim. Não é? Não começa o orgulhosão. Pega água para mim, Miriam. Ô Périx, por favor. Vocês estão... Obrigado, hein, pessoal. Quando eu for famoso, vocês vão estar comigo lá. Pegadinha. Vou ter esse staff aqui comigo. Não, tá bom. Pronto. Você tá me dando água porque você quer o galardão lá no céu, né? Tá vendo, Cira? Obrigado, viu? Meus irmãos, ninguém começa orgulhosão. Ninguém começa orgulhosão. Começa orgulhosinho. Você vê o filhote de orgulho. Chama orgulhosinho. E o filhotinho começa a que idade, irmãos? Oh, meu Deus do céu, já tá o chip ali. Tá o chip. Quando vai ficando adolescente, então, a gente fica mais... Os pais ficam Aí os pais não sabem nada, os pais não entendem nada, eles que vão revolucionar o mundo, mas voltam para casa e a gente paga as contas. Interessante, né? É bem isso, né? Vamos para o alto e além.
Na igreja também é assim. Na igreja também é assim. Não é? O pastor Cláudio tem mais experiência comigo, muito mais experiência do que eu em relação ao obreiro, né? O cara, quando chega, né? Chega todo mansinho, né? O senhor já foi pastor de mais igreja, né? Passa um tempo, aí o cara começa a pregar, receber convite. Começam a chamar ele para os congressos. Mano, quantas vezes eu vi meu pai fazer reunião e chamar o camarada e falar assim, meu irmão, você não vem mais na igreja aqui não? De fim de semana? Você está andando por aí pregando só? Sua igreja é aqui, rapaz. Por quê? Porque a gente vai ficando vaidoso. A gente vai ficando orgulhoso. Só que a gente não começou orgulhoso hoje. Foi lá quando alguém foi lá e nos deu um elogio que nós deveríamos falar, obrigado por esse elogio, mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dada ao Senhor, porque sem Ele eu não seria. O que você fez por orgulho? Você fala, legal, bacana. Gostei, asmei. Gostei não, asmei. Legal, hein? Olha só. O elogio, eu diria, a Josélia está dizendo que o elogio é uma ferramenta para o orgulho. Eu te diria o seguinte, assim como a faca pode cortar o bolo e matar uma pessoa, assim é o elogio. Por isso, cuidado com o elogio e com o confete. Na Páscoa, aquele mesmo povo que estava dizendo hosanas ao rei, foi o que disse, crucificam. Então não são os elogios ou as críticas que devem validar aquilo que nós temos em Deus. Ok? Então, cuidado, porque essas coisas vão alimentando o orgulhosinho. O orgulhosinho tem que crescer. Por isso que eu estou falando que foi um processo de 10 passos. Rapidamente. Em Juízes 14, 1 e 3, nós não vamos ler, mas eu vou dizer para você, porque se você se interessar mais e não for tão orgulhoso, e ler os capítulos 13, 14 e 15, você vai ver toda a história de Sansão. 4 capítulos, irmão. Não dá nem metade do Big Brother, é muito rápido. Não dá aquela série que a gente assiste 4 de uma vez. 14, 1 e 3. Aliança com o mundo. A primeira coisa, desobediência. Ignorou a lei de Deus e o conselho dos pais por um desejo visual. Ele viu uma moça dos filisteus e falou, papai, mamãe, gostei dela. Bonita, hein? Concupiscência dos olhos. Papai, vai lá pro pai dela, pede para eu casar com ela. Falou, filho, tá maluco? Nossa, é consagrado, amigão. O nosso povo não se une com as outras nações. Isso é fundamento, isso é lei, isso é mandamento para o nosso povo. Mas eu quero, papai. Não, mas você não pode, filho. Mas eu quero, e os meus olhos gostaram. Primeira. E ele vai fazer isso. Ele vai atrás dessa moça para casar com ela. Ô, irmãos, quantos casamentos que o pai falou, filho, filha, não casa, não é por você, não é por ela, mas tem coisas aí que você não está vendo. O papai tem um olho melhor que o seu, mamãe tem um olho melhor. Essa beleza não se põe na mesa, depois vai acabar. Essa princesa vai virar né? Vai virar uma Fiona. E esse príncipe vai virar um xereque. E vocês vão virar um pai de peste. Por que vai nascer desse casamento? Vai nascer um pai de peste, porque uma mulher Fiona e um homem xereque, e aí nós estamos falando, lógico, comportamento, nós estamos falando de beleza física, né? Porque quem ama o feio, bonito, lhe parece. Certo, Marlice? O Gilberto, coisa linda. Sim, tenho certeza. Certo, Patrícia? Tem? Olha o príncipe do seu lado aí, Patrícia. Olha aqui, olha o príncipe. Não é? Não é assim? Não é, Péricles? A gente valoriza. Só que essas coisas, rapaz, isso dura pouco. Por que dura pouco? Porque começa a vir, irmãos, as dificuldades da vida. Beleza, não se põe na mesa, não paga a conta. E aí está quebrando um princípio espiritual, a desobediência. Segundo, ele vai cometer uma imprudência que vai ser o primeiro flerte que ele vai ter para ofender a Deus em relação ao seu chamado, que está em Juízes, capítulo 14, versículo 5. Coloca esse versículo para mim. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, ele está indo lá casar com essa moça que não podia.
De repente, um jovem leão o atacou Sansão perto dos... Ele podia andar perto de vinhedo? Ele podia estar perto... Por quê? Porque isso para ele é tentação, Fábio. Ele não pode ver, ele não pode tocar, ele não pode se envolver, ele não pode estar nesses ambientes. Alguma similaridade com a nossa vida espiritual, isso? De pessoas separadas e santas? Tem ambiente que não é para nós, certo? Mas eu não estou fazendo nada lá. Mas o ambiente não é um ambiente para você que é consagrado. Você não pode pegar aquilo que é santo. Você é o santo. Você é o sagrado. E começar a colocar isso em ambientes onde a tua fé, o teu princípio, o teu rei. Você é risco. Para o seu rei é ofensa. Você não precisa estar lá. Não, pastor, mas eu estou lá porque eu estou evangelizando. Ok, você está em missão. Pode ser que sim. Não desconsidero, irmãos. Não desconsidero. Que alguém pode ir para um determinado ambiente enviado por Deus para fazer o evangelismo. Mas é regra? Não. Quer ver a prova disso? Cadê a galera do Lollapalooza aqui hoje de manhã? Porque não é o objetivo deles. Aqui não tem show. Aqui não tem bebida. Aqui não tem drogas. Aqui não tem prazeres. Em relação aos prazeres carnais. Em relação a uma vida diferente. E agora a gente às vezes quer ir na Lollapalooza. Eu quero lá conhecer. Quero lá ver como é que é o som. Quero lá ver como é que funciona. Né, Lorena? Hã? Não, você não quer não? Lorena não quer, irmãos. Mas as amigas dela tudo vai, né? Quer ir? Algumas não tem? Umas lá que quer? Pois é, cuidado das suas amigas, hein? E nós não estamos pregando aqui uma religião separatista. É que você tem um chamado. Não é só nós que não estávamos lá no Lollapalooza. Quem é atleta também não está. O atleta vai na Lollapalooza, ô Fábio? O cara que vai correr hoje amanhã cedo? O cara que compete nas Olimpíadas? Escuta as histórias dos atletas para você ver. Eles vão falar que eles ficaram semanas e fim de semana. Aí quando ele recebe a medalha, ele vai dar esse discurso de tudo que ele abriu mão. E nós não estamos correndo por uma medalha dessa terra, amém, irmãos? Amém. Então, ele se aproximou, aí ele começa a flertar com um lugar que ele não deveria estar, porque ele não poderia tocar. Terceiro, Juízes 14:9, vai acontecer um fato. Ele toca no corpo. Veja, aí ele vai matar esse leão. E no 8 e no 9, ele vai voltar nesse lugar onde está o leão morto. O mesmo leão. E vai ter mel dentro da carcaça. Foi feita uma colmeia de abelhas lá, ou de algum tipo de famílias de abelha, né? E fizeram mel ali. E ele, opa, tá pra mim. Afinal, não é todo dia que a gente acha mel, né, irmãos? Caiu 20 mil reais de Pix lá na minha conta, Pérez. Opa, afinal não é todo dia, né? Rapaz, essa proposta aqui que chegou, mas só que o que tem embaixo dela? Qual que é o fundamento dela? Cadáver, podre. Ele não podia tocar em cadáver. O mel é a extensão do cadáver. O mel e o cadáver são a mesma coisa. Aquela colmeia foi feita sobre uma base impura. E ele vai comer esse mel. E ele não vai só comer esse mel, mas ele vai dar para os pais. E os pais vão perguntar: Sansãozinho, querido, vem cá, meu filho. Aonde você pegou esse mel? Ele não revela, ele não fala. Porque ele sabia que estava errado. Ele não fala para o pai e para a mãe. Claro que vocês nunca fizeram isso com os pais de vocês, né, irmãos? Eu realmente nunca falei para os meus pais. Sempre que eu falei era verdade, né? Foi sem querer, totalmente, né? E vocês também, não é? Santa, não vai fazer nada. Afinal, o pai e a mãe estão gostando tanto do mel, tá dando tudo certo. Acabou de quebrar o chamado dele. Primeiro ele se expõe à vinha, agora ele acha natural tocar no cadáver. Ele, como eu disse, o quarto, ele tem falta de integridade porque ele oculta dos pais. E aí, o que ele vai acontecer? Vai ser a primeira arrogância. O quinto, ele começa a ser arrogante porque ele cria um enigma do pecado. Nessa festa, ele vai criar uma situação
para se mostrar mais sábio do que os filisteus, e ele vai criar um enigma relacionado com o leão e relacionado com o mel. E não é só um enigma, desculpa, irmãos, a voz. Não é o que é o que é. Não, tem bens relacionados. Ele começa a ser arrogante porque ele vai pegar a inteligência e o poder que Deus deu para ele, a história que só ele sabe, e agora ele vai lucrar com isso. Tirar vantagem. Se vocês não me falar até o final desse casamento faz 7 dias, o que é? Coloca para mim, por favor. 14:12. Deixa eu ver. 14. Sansão lhe disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-lo durante esses 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Próximo. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Vamos lá, vamos ver qual é o enigma. Ele disse: do que come, veio algo para comer. Do que é forte, veio algo doce. Nenhum de nós, se não saberíamos a história, iríamos saber decifrar isso aí. Ou seja, ele está colocando um problema insolúvel para ganhar dinheiro com isso. Porque quem come é o leão. E leão é forte. Mas do leão veio algo doce, que era o mel. Era a história que tinha acontecido lá atrás, só ele sabia. Nem o pai e a mãe sabiam. Ninguém sabia. Ele resolveu lucrar com isso. Ele começa então a ser arrogante. Agora ele já não é mais um orgulhosinho, certo? Ele já está virando um orgulhoso médio. Já está ali num certo patamarzinho de orgulho. Porque já está lucrando. Já está sendo arrogante. Sexto, ele vai, e é aí que ele está, em um banquete de festa. E sabe o que é esse banquete de festa? Lá no original vai dizer que esse banquete de festa dos filisteus, irmãos, era uma orgia. E o que mais tinha nesse banquete de festa de casamento era o quê? A minha parte eu quero em pinga. É vinho. É bebida. Porque eles não têm restrição. Qual que é o ambiente que agora Sansão está? Agora ele não está só passando na vinha. Ele está sentado e aonde se serve. Aonde bebe. Na roda. Percebe como o orgulho vai. É uma escada para baixo, irmão. É abismo. Um abismo chama outro abismo. Sétimo. Vai ter uma situação no capítulo 15, versículo 15, que ele vai lutar contra... Ele vai atacar os filisteus e ele está sem arma. Ele está sem arma, Edmar. Mas ele é o exército de um homem só, certo? Isso para ele não é problema. O que ele pega? Uma queixada de jumento. Morto. Pega a queixada de jumento, tocou no cadáver de novo. Agora já não é problema. Porque o orgulhoso toma as decisões por si só e a gente vai com o que tem. Mas é um cadáver, cara. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso com a sua mão. Não, eu vou usar isso aqui. Pega a queixada e agora ele está lutando contra os filisteus. E ele vai matar muitos filisteus. Porque Deus tem um propósito na vida de Sansão. Mesmo com tudo isso, viu? Mesmo com todas as coisas que tem na sua vida, Deus tem um propósito com você. Fica tranquilo. Até o final da pregação a gente vai se converter. Certo? Deus tem um propósito. Independente de nós, irmãos. Independente disso que ele está fazendo. Não era para ele pegar. Mas ele já está tão envolvido que para ele é normal. Para ele é normal. A pessoa fala, não, é só um gole. Não, é só um trago. Não, é só um negócio. Não, é só uma lavagem de dinheiro. É só uma lavagem de dinheiro. Vou baixar aqui, tá, Matheus? Não sei se está... Agora, qual que é a nossa diferença deles? Nenhuma.
É só a gente começar a abrir concessão. É só a gente começar a abrir concessão. Vai vir um degrau depois abaixo. E aí, porque antes de Dalila vai ter essa mulher que ele se casa com ela, mas nunca cria família, porque os próprios filisteus vão matar essa mulher e o pai dela. Depois você vai ler essa história lá. É melhor do que a série que você está assistindo. Eu tenho certeza. É fantástico. É fantástico. Se você... Aí o que acontece agora? Ah, não tenho mais mulher? Não tem problema. Ele vê uma prostituta, Péricles, lá na cidade dos filisteus, e agora ele vai se relacionar com a prostituta. Ele não quer mais uma mulher para fazer família. Você está percebendo a degradação? Isso está em Juízes 16:1. Imoralidade aberta. Mas você não é o juiz de Israel? Esse não é o homem que é um nazireu? Agora ele está com uma prostituta? Sim. Ele abandona qualquer pudor moral, porque a sua força física o protege, inclusive das consequências do pecado, porque está acontecendo um monte de coisa que está acontecendo com ele. Nada. Está saindo ileso. E por último, o nono, que nós vamos chegar no 10º, que é o que o Péricles já leu, ele brinca com o segredo do seu chamado. O que ele faz com Dalila, o Péricles já leu ali, e não sei se vocês vão lembrar, que ele diz o seguinte: de tanto ela insistir, ele não suportou. Mas antes ele enganou ela 3 vezes. Foi na 4ª vez que ele contou o segredo. Ele ficava criando enigmas e historinha 3 vezes. Fazendo roleta russa com o pecado. É o revólver de uma bala com 6 canhões, esse tambor de 7 canhões, 6 canhões, tá rodando ali, ó. Até que na 4ª vez, ele não suporta. Sabe por quê? Porque de fato é impossível suportar por condições humanas, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor como um leão rugindo para nos... Ele quer uma oportunidade para nos destruir. Mas a mesma palavra está dizendo que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem. Então não somos nós, é o Senhor. Ó Israel, se não fora o Senhor. Ó Igreja Cristã Livre, se não fora o Senhor nas nossas vidas, onde estaríamos? Então ele vai cair brincando com o seu segredo lá no capítulo 16, versículos 7 a 14. Sansão não caiu porque Dalila era forte. Ele caiu porque ele já estava fraco por dentro. Dalila não destruiu Sansão, não foi Dalila que destruiu Sansão. Ela apenas completou o que o orgulho começou. Ela só foi o fim. Ela só jogou a pá de cal, como a gente fala. É por isso que hoje é necessário, meus queridos, nós falarmos desse inimigo silencioso chamado orgulho. Porque ele é sorrateiro. Perceba, num primeiro momento, é um ato heróico. Um leão que ele matou. Davi também matou leão. Mas o que ele está fazendo passando no meio de uma vinha? O que Deus está dando para ele é um livramento. Deus está manifestando o poder dele independente de onde ele está. Então, às vezes, a gente acha que não está acontecendo nada. Não, está tudo certo. Deus está comigo. Olha o que Deus está fazendo por mim. Meu irmão, nós só somos canal, a gente não é a caixa d'água. Às vezes a gente acha que a gente é a caixa d'água. A gente só é o cano. Se falta água lá em cima, o cano não gera água. Aliás, pelo contrário, entra ar e não funciona quando volta água. E tem um monte de cano achando que é a caixa d'água. Põe aí no versículo do Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, pastor Douglas. Um monte de cano achando que é a caixa d'água. É por isso que nós precisamos olhar esse inimigo silencioso, porque ele derruba homens fortes, mulheres ungidas, líderes, jovens, idosos, famílias e ministérios. Quero dizer 4 coisas aqui e termino. Primeiro, o orgulho faz você confiar mais em si do que em Deus.
Primeira característica do orgulho. Versículo 16, por favor, do capítulo 16, Gisele. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Provérbios 16, 18 diz assim, irmãos. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Percebe como vem antes? O orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. Ainda não caiu. Mas quando não se confia em Deus, é uma questão de tempo. Sansão não caiu por falta de força. Ele caiu por falta de dependência. Porque se tinha um cara forte e sabia o que era a atuação do Espírito Santo dentro dele, era Sansão. Só que isso não quer dizer nada, porque você pode ter dom, você pode falar em língua, você pode ser poderoso, você pode ressuscitar morto. Mas isso é o poder de Deus passando no cano. Se você não depender dele, você mesmo vai ser sua destruição. Deus não tem problema de usar a gente, irmãos. Usa até a jumenta, que era muito melhor que a gente. A jumenta era melhor que a gente, José. Ela vira pro profeta e fala: o que eu te fiz? Estou todo esse ano te servindo. Ela era mais obediente que a gente. E Deus foi pensou. Então não vai ter problema de usar a gente também. Entendeu, Lorena? Não estou falando que a gente é algum animal. Você está rindo, né? Olha só o que está sendo dito no profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 ao 24. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico da sua riqueza. Aquele que deseja se orgulhar, então olha aqui o orgulho positivo. A gente pode se orgulhar. Olha do que a gente pode se orgulhar. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. O texto não está dizendo que nós não podemos ser sábios, o texto não está dizendo que nós podemos ser poderosos, o texto não está dizendo que nós não podemos ser ricos. O texto está dizendo que se nós se orgulharmos disso, acabou. Por isso que a Bíblia vai dizer que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar por um buraco de agulha. Por isso que a Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que os sábios geralmente se afastam de Deus, porque na sua sabedoria acham que conhecem o suficiente e chegam à conclusão que Deus não existe. Então, se existe algo que nós devemos nos orgulhar, é nesse caminho de retidão para com Deus. E descobrir que Deus é leal, é justo, e é isso que agrada a Ele, quando nós temos prazer no Senhor. Então esse é o primeiro, o orgulho faz você confiar mais em si do que em... Segundo, o orgulho faz você brincar com o pecado. Sim ou não? Sim, o orgulho faz brincar com o pecado. E tem essas evidências na vida de Sansão. Versículo 15, do capítulo 16, por favor. Diz assim, ó. Então Dalila disse, como você pode dizer que me ama, Sansão? Irmão, Dalila não amava Sansão, era Sansão que amava Dalila. Olha que coisa. Ela não amava ele. Ela tinha um acordo para receber em prata se conseguisse enganar ele. Irmão, homem apaixonado, vou te falar, viu? Faz tanta besteira. A mulher fazendo de tudo e questiona ele. Ô, querido, você não disse que você me ama? Então prova. Me leva ali naquele restaurante, Fábio. Você não disse que me ama? Vamos comprar esse... Não, calma. Já foi, né? Já provou que ama. Como você pode dizer que me ama se não me conta os seus segredos? Você não me conta os seus segredos. Zombou de mim 3 vezes. E ainda não me disse o que o torna tão forte. Sansão brincou, irmão, com 3 princípios inegociáveis no pecado dele. Primeiro princípio, brincou com limite. Segundo princípio, se relacionou com gente perigosa. Cuidado, irmãos. Tem gente que é só você olhar, você já sabe que não é pra você andar junto. É só o jeito dele falar. É um dialeto estranho. É um comportamento... Sabe?
Nossa, como você é bonito. Você sabe que você não é bonito, cara. Nossa, como você é chique. Você sabe que você não é chique. Para de cair nesse engodo aqui, ó, que te leva a pecar, a se relacionar com gente perigosa. Brincou com limite, brincou com relacionamento perigoso e brincou com segredos espirituais. Tem coisa na sua vida que é só para você, viu? Que Deus só falou para você, que Deus só vai tratar com você e que Ele só vai se revelar as pessoas que estão ao seu redor, no que Ele vai fazer na sua vida, quando Ele quiser. Mas isso é você e Ele. Isso é princípio. É intimidade. Você não fica contando da sua vida com seu esposo para a vizinha. Seu esposo não fica contando da sua vida de você para a pessoa do trabalho. Você não tem que ficar contando da sua vida com Deus para as pessoas. Ah, porque Deus disse que vai fazer na minha vida. Porque Deus disse que quando Ele me tirar, Deus ser cauda, quando Ele me colocar a cabeça e blá, blá, blá. Não, para. Foi além dos limites das suas terras. Cuidado. Aonde Deus te colocou é o lugar mais seguro que você pode estar. Ele te colocou ali. Ele põe fronteiras na nossa vida. Toda vez que Israel foi em fronteiras e quebrou fronteiras aonde Deus não ordenou. Conversei isso uma vez com o Fábio. Parecia um ciclo de montanhas e vales. Quebra, 7 anos na pindaíba, escravo. Vai lá e se arrepende. Depois quebra, 30 anos de novo escravo. Depois quebra outro princípio, 40 anos escravos. Aqui eles estão 40 anos escravos dos filisteus. E Deus levanta Sansão para tirar Israel dessa escravidão dos filisteus. Mas Sansão, ele começa a quebrar fronteiras. É muito provável que no coração orgulhoso de Sansão existiam essas afirmações. Eu controlo, eu sei a hora de parar, eu sei a hora de parar. Eu sei, eu consigo controlar. Comigo não acontece. Terceiro, o orgulho chega antes da destruição. O orgulho chega antes da destruição. Vamos ler o versículo 20, Gisele? Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes. Será que ele está arrogante? A gente tem um termo aqui no grupo de louvor, às vezes, que o hino é muito fácil. A gente fala: não, você toca o pé nas costas. Aí a gente fala: pô, esse ensaio vai ser ruim. A gente já sabe, né, Fábio? Porque tem que passar o hino, porque ele não lembra. Ele segue o pé nas costas. Vou fazer como das outras vezes. Tá tudo certo. Já enganei 3 vezes. Só que ele estava dormindo. Ele não sabia o que tinha acontecido. E me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia... Essa é uma das expressões mais tristes que você pode ler na Bíblia, irmão. Porque o problema não é você deixar Deus. O problema é Deus te deixar. Porque onde é que a gente encontra Deus? Ele está em todo lugar, ele nos encontra. Pode olhar todas as histórias de restauração. É Deus que vai ao encontro. E quando Deus deixa a pessoa? Meu irmão, aqui, Deus o deixou, mas ele não percebeu. Ele estava insensível à presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. Ele não percebia mais que os princípios que ele quebrou afastou a presença de Deus da sua vida. Essa é uma frase mais triste, e que o orgulho faz perder a sensibilidade espiritual, faz você achar que está bem quando está longe, faz você acreditar que ainda tem força quando já se afastou e está fraco. Sansão tinha a maior unção, mas o menor caráter. Eu faço, eu aconteço, a força está em mim. Último. A queda é o remédio
que Deus usa para curar o orgulhoso. Versículo 21. Os filisteus capturaram e furaram os seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Então Sansão agora está preso, tem os seus olhos furados, está sendo humilhado publicamente, cego, escravo, humilhado, resultado de uma vida orgulhosa. Irmãos, cuidado, preste atenção, cuidado. Quando você vê alguém nessa situação, e você acha que você é o sim salabim, vou aqui fazer uma oração, vou dar... Não, você não sabe o que levou a pessoa àquela situação. Procura saber antes de colocar a mão nessa cumbuca. Não estou dizendo que você não deve ajudar, mas tem gente que chega a essa situação porque ela foi indo degrau abaixo. E você só está pegando esse capítulo. Aí você chega como salvador da pátria. Porque eu sou cristão e porque o meu Deus, aonde ele põe a mão, porque o meu Deus, ele... Não se precipite em colocar a mão sobre a cabeça, para você não ser participante do pecado dos outros. Dá uma segurada, querido. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente. Fica ali só dando uma velada para entender isso. É mesmo? Tá, e foi aí, como é que foi? E depois? Mas, é sério? E foi aí mesmo? Aí você faz igual investigador, pergunta 3 vezes. Para ver se o cara não... Vai fazendo. E você tem um Espírito Santo para te dar discernimento. Aqui ele chegou aonde ele mesmo se levou. Sabe o que é legal? Que Deus não abandona. Deus não abandona. Quando ele tenta ter força para lutar, Deus o deixou. Mas o abandonou? Vamos ler o versículo 22. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. O que se quer dizer esse versículo aí na teologia? O cabelo está crescendo, mas ele está cego. O cabelo está crescendo, mas ele está preso. Cabelo crescendo, mas tratando errado. Ele é a vergonha dos israelitas. É um juiz que agora está trabalhando como escravo. Cabelo cresce, a gente vai lá e corta de novo. Não tem problema. Cabeça dos filisteus. Esse cabelo demorou a vida inteira para crescer. Só vai ter força não quando crescer de novo. Uma questão está no cabelo. A questão não está em nós, irmãos. Sansão está passando por um processo de humilhação. E enquanto ele está passando por esse processo, é isso que quer dizer, é o sentido claro desse texto. O que tem a ver o cabelo crescendo? Deus está trabalhando no coração de Sansão, porque o Sansão está se arrependendo. Não dá para esquecer que a mãe dele é estéril. Não dá para esquecer que ele tem um chamado. Não dá para esquecer que Israel está escravizado. Não dá para esquecer os seus pecados. E quando você está numa situação ruim, irmão, só te resta uma coisa. É bom que você faça logo. Ore. Ore ao Senhor. Porque Ele não nos abandona. Você vai ver Sansão orando só uma vez. Antes da que vai embora. Sabe qual que era? Na hora que ele estava com sede. Durante a história, você vai ver que chega um momento que ele vai quase morrer de sede. Aí ele vai e ora. Porque ele está com sede. E Deus resolve o problema da sede dele. Mas você não vê mais ele orando em nenhuma situação. Agora você vai ver a oração de Sansão. Está cheio de si mesmo. O cabelo crescendo é símbolo de que enquanto seu cabelo crescia, seu orgulho diminuía. Seu caráter sendo restaurado, a misericórdia de Deus sendo manifestada na vida de Sansão. Ele vai ter mais uma chance, mais uma oportunidade. A aliança de Deus com Sansão será renovada. Às vezes, Deus permite a queda.
para que a humildade nos levante. Às vezes Deus permite a decepção e a frustração para que a confiança somente no Senhor nos levante. Hebreus 12, 5 e 6. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Por fim, e termino aqui, virá a redenção de Sansão. Não importa como as coisas começam. O que importa é como elas... Deus está nos dando uma folha em branco para nós hoje. Para nós recomeçarmos. Aonde Sansão está? Versículo 28, por favor. Nós não lemos esse versículo, vamos terminar com ele. Sansão é levado para o templo de Dagon. E os filisteus começam a lutar contra a adoração. Eles começam a humilhar Sansão como se estivesse humilhando a Deus. De Deus ninguém zomba. Nós podemos estar em qualquer situação, irmãos. O sangue do Senhor Jesus está sobre a nossa vida. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. A marca da promessa está sobre nós. Nós temos o penhor do Espírito Santo. Não permita que ninguém zombe do seu Senhor. Glória a Deus. No templo dos filisteus, Sansão vai encontrar com Deus. Olha que coisa. Olha que coisa. Porque ele não habita em templos feitos por mão de homem. Aonde nós iremos adorar? Nós iremos adorar nos montes? Nós iremos adorar na igreja? Nós iremos adorar nos templos? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não importa que ele estava lá. Agora ele está lá porque Deus tem uma missão com ele. Sansão, então, vai fazer algo que não fazia há muito tempo. Orar. Fica a dica, hein? Hashtag. Fica a dica. Talvez seja isso que está faltando para essa, como diz os coaches, para virar a chave. Então, versículo 28. Orou ao Senhor. Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente, por favor, ó Deus. Fortalece-me só mais uma vez. Permite que só um golpe e eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Você está vendo a altivez aí nessa oração? Soberano Senhor. Começa dizendo que ele é grande, querido. E você é pequeno. Começa dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. E que ele tem controle de tudo. Ele é o soberano. Lembra-se de mim. Ainda que a mãe amamentando esqueça o seu filho, eu, contudo, não me esquecerei de ti. Queremos ser lembrados por quem? Que Deus não se esqueça de mim nessa manhã. Por favor. O orgulhoso não pede por favor. O orgulhoso manda, não pede por favor. Aí não tem mais um homem orgulhoso. Por favor, permita-me. Me dê mais uma chance. Permita-me. Me fortalece mais uma vez. Ora, quem está pedindo força é porque não tem força. É o Senhor que faz, é o Senhor que conduz, é o Senhor que permite, é o Senhor que dá força. Sansão entendeu que a força nunca foi dele, sempre foi de Deus. A vitória final de Sansão não veio dos seus músculos, mas da humildade de um coração. Versículo 29, então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo
empurrou-o com as 2 mãos e exclamou: está consumado. Já pensou nisso? Estendeu seus braços na coluna, por amor de mim e de você, e falou: está consumado. Não é mais escravo Israel, não tem mais filisteus, vocês não têm mais nada contra vocês. O texto vai dizer assim: e estendeu os braços e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o tempo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas, mais filisteus, quando morreu, do que em toda a sua. Deus tem uma missão conosco. A gente pode querer ficar aí no degrau abaixo e impedir isso, mas até o último instante da sua vida, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, porque você e eu somos escolhidos, e nós não temos que dar margem para qualquer tipo de orgulho, de altivez, de soberba, que a gente faz, que a gente acontece, que a gente sabe. Não. Não. Aqui não. Em nós não. Antes de Sansão derrubar os pilares do templo de Dagon, Sansão venceu o maior inimigo que estava dentro dele, o orgulho. Ele derrubou os pilares do orgulho com a submissão a Deus. Sempre será primeiro de dentro para fora. Jesus, irmãos, é o Sansão perfeito. Todas essas histórias bíblicas são para revelar Cristo. E Jesus é o Sansão perfeito. E por que Jesus é o Sansão perfeito? Porque aquele que sem pecado e com total humildade entregou a sua vida para derrubar os pilares do inferno. Ele também foi enviado como libertador do seu povo. Ele também nasceu de uma virgem. Ele também tinha força espiritual na sua natureza divina. Ele também morreu voluntariamente pelos nossos pecados, com uma grande diferença: que nunca pecou. Ele ficou cego. Ele não ficou cego como Sansão, mas veio para dar vistas aos cegos e ser a luz do mundo. Tenham a mesma atitude, ou o mesmo sentimento demonstrado por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo e assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a sua morte. E a sua morte de? Glória a Deus. Está consumado. Glória a Deus. Amém? Eu quero, junto com os irmãos, cantar um louvor. Não sei se há algum recado, alguma coisa antes. Então, por favor, depois eu canto.